Fala galera! Viajar é algo que muita gente gosta. Conhecer outros países nos traz emoções positivas, novos conhecimentos e impressões. Mas cada um gosta de fazer isso à sua maneira. Alguns querem deitar numa espreguiçadeira à beira-mar por dias a fio, tomando sua bebida favorita, enquanto outros gostam de correr sem parar por museus e atrações. Há também pessoas que vão ainda mais longe e escolhem as rotas de viagem mais extremas para se reabastecer com altas doses de adrenalina. No vídeo de hoje, falaremos sobre 9 lugares mais perigosos do planeta para onde você pode ir agora mesmo, mas recomendamos que você pense bem e tome uma decisão somente depois de assistir ao vídeo. Trilha para o Monte Hua. As pernas das pessoas que têm medo de altura chegam a tremer só de olhar esta trilha. Ela é considerada a mais perigosa do mundo e é chamada de Caminho da Morte. Esta curiosa atração para turistas corajosos está localizada nas montanhas Huashan, no território da província chinesa de Jiangxi. Por causa da localização de seus 5 picos, esta montanha se parece um pouco com uma planta. É exatamente daí que vem o seu nome em chinês. Hua significa flor. Para chegar a um dos picos da montanha, os visitantes precisam seguir o caminho de tábuas estreitas, localizadas sobre um desfiladeiro mortal. E apesar do incrível perigo, a quantidade de turistas aumenta a cada ano. O Monte Hua tem também um grande significado religioso para os adeptos do taoísmo. Eles fazem peregrinações regulares até o local. Algumas décadas atrás, este lugar era um refúgio popular para os eremitas, mas com o atual fluxo de turistas, o local deixou de ser um refúgio de tranquilidade. Várias rotas diferentes foram criadas na montanha, da mais leve à mais perigosa. A trilha de norte a sul é considerada mais difícil. Ao olhar para estas cenas, é difícil acreditar que essas tábuas frágeis conseguem aguentar um número tão grande de turistas. Se estima que cerca de 100 pessoas caem pelo abismo anualmente. A propósito, as correntes de segurança surgiram no Caminho da Morte há relativamente pouco tempo, devido ao aumento de turistas ocidentais. Antes, os visitantes escalavam a montanha sem elas. Praia Fischhoek. Em algumas partes do mundo, as férias na praia estão longe de serem tão tranquilas quanto parecem. Em alguns países, enquanto pensa em descansar, você pode acabar conhecendo criaturas marinhas sedentas de sangue. É o caso da praia de Fischhoek, na cidade do Cabo, na África do Sul. Há muito tempo, este lugar é considerado um dos líderes mundiais de ataques de tubarões, mas por algum motivo, os turistas que procuram aventuras continuam indo para lá. O mais assustador é que neste local, os perigosos tubarões brancos podem ser encontrados não em grandes profundidades, mas bem próximos à costa. Nem mesmo as redes de proteção especiais podem ajudar neste caso. E apesar de que uma sirene de aviso é acionada quando os tubarões aparecem na praia de Fischhoek, nem sempre os turistas conseguem escapar da morte. A invasão de tubarões é uma coisa que não costumava fazer parte da realidade dos habitantes da cidade do Cabo. Antes, eles raramente chegavam perto da costa e os casos de ataques a pessoas podiam ser contados nos dedos. No entanto, na última década, esses incidentes se tornaram mais comuns em todo o mundo. Os cientistas atribuem isso às mudanças climáticas globais. Na opinião deles, é por causa delas que os habitantes do oceano estão se tornando mais agressivos e exibindo comportamentos que não costumavam ser típico deles no passado. Talvez no futuro, a praia de Fischhoek precise ser completamente interditada, dado o número de vítimas. Caverna Godfrey Berger. O próximo local é um pesadelo para qualquer claustrofóbico. E é também um lugar favorito dos turistas que curtem aventuras extremas na França. A profundidade desta caverna é de 1.200 metros. Durante muito tempo, ela foi considerada a mais profunda do mundo, mas com o tempo, perdeu o troféu para novas descobertas geológicas. A extensão total das passagens da caverna Godfrey Berger é de mais de 30 quilômetros. Acredita-se que a estrutura interna dessa caverna seja uma das mais perigosas do mundo. Isso porque as paredes de Godfrey Berger são de calcário poroso, que
que tende a desmoronar durante períodos de fortes chuvas ou inundações nos rios, e sair dos lugares mais profundos, às vezes, pode levar várias dezenas de horas. É por isso que algumas pessoas chamam esse lugar de caverna assassina, e com razão. Durante os mais de 60 anos de investigação no local, vários pesquisadores morreram aqui. Outra característica de Godfrey Berger são seus túneis inundados de água. Em muitos deles, não é possível caminhar, por isso se recomenda que os turistas levem pequenos barcos infláveis com eles. Algumas seções da caverna são completamente inundadas, o que os torna muito atraentes para os mergulhadores. Até o momento, o recorde de profundidade de mergulho aqui foi estabelecido em 1982 por Patrick Penez e é de 1.191 metros. Sala de Uyuni. Você já viu um deserto de sal? Esses incríveis lagos secos podem ser confundidos facilmente com paisagens árticas de planícies cobertas de neve, mas isso aqui é sal comum, depositado nas camadas superiores do solo em quantidades tão grandes que as plantas simplesmente nunca crescem. Este lugar incrível é considerado o maior deserto de sal do mundo. Sua área é de mais de 10 mil quilômetros quadrados. Ele está localizado no sudoeste da Bolívia, não muito longe da cidade de mesmo nome, Uyuni. É difícil imaginar, mas em alguns lugares a espessura da camada de sal é de quase 10 metros. O mais interessante é que durante o ano esse lugar incrível muda de aparência. Por exemplo, durante a estação chuvosa, os lagos cheios mais próximos criam inundações na região. Assim, o deserto de sal fica sob uma fina camada de água, transformando-se em um verdadeiro espelho natural, no qual o céu azul pode ser visto acima da cabeça e abaixo dos pés. Bem, se você já quer fazer as malas para a Bolívia, nem tudo é tão lindo. Antes de viajar, você deve levar em consideração vários fatores. Em primeiro lugar, não esqueça que o salar de Uyuni está a uma altura de 4.000 metros acima do nível do mar. Para uma pessoa não adaptada, a queda da pressão tão acentuada pode causar tonturas, náuseas e até vômito. Além disso, o Lago de Sal boliviano é um local de muitos acidentes de carros fatais. Geralmente, isso ocorre devido à negligência das regras de segurança por parte dos motoristas locais. Eles frequentemente excedem a velocidade permitida no território do deserto de sal ou não usam cintos de segurança. Oh my God, that is incredible! Nos últimos anos, mais de uma dezena de turistas estrangeiros morreu tragicamente aqui. Vulcão Villa Rica. O vulcão chileno Villa Rica, também chamado de a Casa do Demônio, é um dos mais ativos não só na América do Sul, mas também do chamado Círculo de Fogo, que circunda o Oceano Pacífico. Sua última erupção ocorreu em março de 2015. Naquela ocasião, lava e cinzas foram jogadas a uma altura de 1 quilômetro. É claro que o Villa Rica, assim como todos os outros vulcões ativos do mundo, está sob constante observação. Para prever as erupções, os cientistas usam diferentes sinais, como o aumento da temperatura no solo circundante ou derretimento prematuro da cobertura de neve. No entanto, a verdade é que pesquisadores de todo o mundo concordam que ainda hoje é quase impossível fazer uma previsão precisa sobre esse fenômeno natural. Parece assustador, não é mesmo? Você não vai acreditar, mas tudo isso não incomoda as centenas de turistas que vêm pra cá todos os anos para apreciar o pitoresco lago de lava na cratera adormecida do Villa Rica. E os passeios turísticos nas proximidades do vulcão, às vezes, não são suficientes. Para turistas, especialmente aventureiros, há uma opção especial: sobrevoar a cratera em helicóptero ou até mesmo fazer um bungee jumping diretamente sobre a abertura do vulcão. Como se costuma dizer, o dinheiro compra tudo. Fisher Towers. Você não precisa ser um especialista para entender com apenas uma foto o quão instáveis e perigosas são essas colunas montanhosas de arenito em Utah. Devido à sua aparência incomum, elas foram usadas muitas vezes como cenário de filmes e comerciais. Por exemplo, elas já apareceram no filme O Homem do Membro de Ouro, da série de Austin Powers. Yeah, baby. Nas últimas 2 décadas, esses picos incomuns se tornaram um destino popular entre os escaladores e praticantes de base jump. Às vezes, eles são bastante criativos. Há 3 anos, por exemplo, um grupo de esportistas decidiu escalar uma dessas colunas, munidos de pisca-piscas, e transformar a montanha em uma árvore de Natal bastante original. Lago Nyos.
Este lago é um dos mais perigosos do mundo. Ele não causa inundações, não é o lar de terríveis criaturas marinhas. E não possui poderosos redemoinhos. Por que ele é tão perigoso então? É tudo culpa de um fenômeno natural incomum. Este lago está localizado justamente sobre uma formação montanhosa de atividade vulcânica ativa. O dióxido de carbono, que é constantemente liberado, penetra através das rachaduras até o fundo do lago e depois na água. Até os anos 80, tudo era tranquilo. O gás era liberado na atmosfera em pequenas quantidades e não causava nenhum dano aos habitantes locais. Infelizmente, em 1986, a situação mudou drasticamente e, por razões que ainda não foram completamente estudadas, uma enorme nuvem de gás foi liberada na atmosfera por uma fonte não controlada. Após um curto período de tempo, as substâncias tóxicas do ar começaram a se assentar no chão, matando centenas de pessoas e animais. Desde então, o Lago Nyos tem sido monitorado constantemente por especialistas locais. Este é definitivamente o oposto de um local turístico. Vale da Morte. Este cantinho do mundo, que tem uma paisagem parecida com a de Marte, foi considerado o mais quente da Terra pela Organização Meteorológica Mundial. Mas isso não é tudo. Este local, com o interessante nome de Vale da Morte, é uma vala entre montanhas localizada nos Estados Unidos, na Califórnia, a sudoeste da cordilheira da Sierra Nevada. E não é por acaso que ele tem esse nome. Um dos maiores segredos desse vale é o estranho movimento independente de suas pedras. Muitos atribuem um significado místico a ele, dizendo que elas são levadas de um lugar para o outro pelas almas dos garimpeiros que morreram aqui em 1849. No entanto, de acordo com a versão mais aceita atualmente entre os cientistas, isso é culpa de uma fina crosta de gelo que, às vezes, se forma no vale após noites geladas. Parque Nacional South Luangwa. E por último, um dos maiores e ao mesmo tempo mais perigosos parques nacionais do continente africano. Ele está localizado a 250 quilômetros de Lusaka, a capital da Zâmbia. Mas não pense que encontrará macaquinhos mansos nele não. O papo aqui é sobre animais selvagens. Portanto, não recomendamos caminhar pelo parque a pé. Não só por causa de seu enorme território, mas também pelo risco de encontrar um animal perigoso pela frente. É melhor não se meter neste lugar sem um veículo de safari. Para dizer a verdade, é melhor não se meter nesse lugar mesmo com um carro desses. Isso é tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Tchau!